A vigilância socioassistencial é uma incógnita para muitos profissionais do SUAS, mas você, que é uma coordenadora brilhante e está aqui na nossa formação completa para coordenadoras, não vai mais ter dúvidas e problemas com este assunto. Pegue o seu material e vamos lá começar. A gente vai começar passando aí pelo marco normativo da vigilância socioassistencial. Lá na LOAS a gente vai encontrar o estabelecimento da vigilância como um dos objetivos da assistência social. E isso coloca a vigilância socioassistencial no mesmo patamar que as proteções, que a oferta de proteção social e a defesa de direitos. Já no artigo 6º da LOAS, vai tratar da organização e da gestão, no capítulo da LOAS que trata da organização e da gestão, dentre diversas coisas, eles vão estabelecer que é um objetivo do SUAS afiançar a vigilância socioassistencial e a garantia de direitos. Então, ela é um objetivo da política pública de assistência social. Ela diz que a organização e a gestão do SUAS deve afiançar a vigilância e no artigo 6º também, artigo 6º-A, no parágrafo único, vai dizer que a vigilância socioassistencial é um dos instrumentos da proteção da assistência social, que vai identificar e prevenir as situações de risco e vulnerabilidade social e os seus agravos no território. Então, esses três conceitos, risco, vulnerabilidade e território, são conceitos chaves para a gente pensar aí a vigilância socioassistencial. Já na Política Nacional de Assistência Social, ela vai trazer também aí a vigilância socioassistencial, como dentro da organização do SUAS, e vai trazer aí, no material de vocês, todo esse conceito do que está escrito lá na Política Nacional de Assistência Social. Vai dizer sobre o que ela se refere, o que é a assistência, o que é a vigilância, que é a produção, a sistematização de informações, indicadores e índices territorializados das situações de vulnerabilidade e risco pessoal e social. Na NOB também a gente vai encontrar referências à vigilância em diversos artigos. Em vários pontos da norma operacional básica, ela vai trazer essa questão da vigilância. E a gente vai compreender, então, a partir disso, aí no material de vocês encontram todos os artigos que vocês podem, estar consultando. Mais uma vez, a gente traz a nossa pirâmide para que vocês possam sempre relembrar, da vigilância como um dos objetivos, uma das funções do SUAS. Então, a gente precisa compreender que a vigilância socioassistencial, ela vai perpassar dois aspectos. A partir desse embasamento legal, desse marco legal, desse normativo, a gente vai ter a vigilância socioassistencial como algo que é transversal, que toda a assistência social deve fazer, porque ela é uma função e um objetivo da assistência social. E por outro lado, a vigilância socioassistencial também é um setor que deve ser formalmente constituído pelas três esferas de governo. Então, vai ser um setor ou uma área, uma equipe que vai coordenar essas ações de vigilância socioassistencial. Então, é muito comum que os profissionais às vezes falem assim, isso é atribuição da vigilância, quem deveria fazer isso é a vigilância. E ok, a gente precisa de um setor de vigilância e infelizmente a maioria dos municípios ainda peca nesse aspecto, ou não tem, ou tem de uma forma inadequada. Porém, os profissionais também precisam se incluir, e você como coordenadora precisa saber disso e trazer que a vigilância socioassistencial é também uma função e um objetivo da assistência social. Portanto, ela perpassa também o seu trabalho como coordenadora, o trabalho dos técnicos. Então, ter essa diferença, essa visão é muito importante. Fique atenta a isso. E aí, uma outra questão que a gente precisa aprofundar é quanto ao significado da vigilância.
Porque muitas pessoas ainda têm a vigilância no sentido do vigiar, do punir, do fiscalizar, do cobrar, e não é isso, né? Eu, inclusive, peguei aí no dicionário para vocês verem, o significado de vigilância tem a ver com cuidado, com prudência, com estar alerta, evitando riscos, né? Ato ou efeito de vigiliar, zelo, atenção, cuidado, precaução. Então, a gente traz aí, né, em dois dicionários diferentes, o significado da palavra para que a gente possa tirar essa conotação, tirar esse sentido de que a vigilância é um setor que vigia como algo para ver se a gente está fazendo alguma coisa errada e vai punir, vai acontecer alguma coisa como algo ruim. Não é isso. Vocês vão ver o quanto é importante, o quão maravilhoso é uma vigilância que funciona bem. Então, a vigilância, enquanto função, ela vai identificar os fatores de riscos, as vulnerabilidades, identificar as famílias atingidas, registrar isso nos sistemas, e isso é atribuição de todos, né, da coordenação, dos técnicos. Enquanto função, ela vai perpassar tudo. Já enquanto setor, ela vai monitorar esses sistemas, sistematizar esses dados, elaborar indicadores, fazer essa leitura analítica dos dados e transformar isso em informação, em diagnóstico, em boletim, em relatório técnico. A vigilância socioassistencial, ela é sobre a gente pensar o desenvolvimento de capacidades e meios técnicos para que gestores e profissionais possam conhecer ali a presença das vulnerabilidades, dos riscos e das violações de direitos que acontecem no território. E também, claro, né, as potencialidades, as potências, mas principalmente com esse objetivo de identificar essa desproteção que existe no território, já que o nosso objetivo é também ofertar a proteção social, né? E com isso ela vai induzir o planejamento de ações preventivas e vai contribuir também para aprimorar as ações que visem a restauração, a reparação das violações de direitos, né? Então a gente vai sempre lembrar que a vigilância ela está junto com a proteção, né? A vigilância, a proteção e a defesa de direitos, que são os objetivos da assistência, elas não são isoladas, né? Elas estão juntas, uma relacionada com a outra. Então, quando a gente pensa no território, que a gente explorou bastante na aula anterior, a gente vai ter nesse território a presença dos riscos, das vulnerabilidades, das violações de direitos, que significa desproteção social. Logo, tem uma necessidade de intervenção e uma demanda de proteção social que vai ser ofertada pela assistência social, por meio dos serviços, dos benefícios, dos programas e dos projetos, que também devem levar em conta as potências que existem neste território. E a vigilância vai analisar, vai levantar os números, vai analisar tudo isso e transformar isso em relatórios, em ações que podem também ali auxiliar a equipe no seu trabalho. Então, a vigilância é sobre produzir, sobre organizar, sobre analisar e disseminar o quê? Dados, indicadores, análises e informações. Então, a vigilância, gente, ela é responsável por gerar conhecimento. E a partir dela, né, é necessário, então, gerar um produto. Vigilância, então, ela não é sobre fiscalizar, sobre pressionar, sobre punir. E também não é apenas implantar um sistema. Agora nós temos a vigilância porque nós temos os registros do SUAS informatizados. Não basta isso. Também não é ter só um setor lá no organograma, porque talvez lá no município tem o setor, lá, né, na lei que cria os cargos, as funções, tem esse cargo, esse departamento, esse setor de vigilância, mas na prática não funciona. Então também não basta. Né? E também não é só a informatização tecnológica, não é só ter computadores, sistemas, planilhas, né? É preciso muito mais do que isso. Então é sobre esse setor que vai produzir, organizar, analisar e disseminar essas informações, esses dados, essas análises
para gerar esse conhecimento estratégico. O objetivo principal da vigilância é auxiliar no planejamento das ações. E ela vai fazer isso por meio de 2 eixos temáticos, que é a vigilância de riscos e vulnerabilidades e a vigilância sobre os padrões dos serviços. E quando a gente fala isso aqui, né, vigilância sobre os padrões dos serviços, dá essa impressão assim, então vai vigiar o que a gente está fazendo, mas não é nesse sentido. Não coloque nenhuma conotação ruim, negativa, pejorativa sobre isso. E aí a gente precisa, então, compreender esses conceitos importantes de risco, que é a possibilidade de algo ruim acontecer, a vulnerabilidade, que é a fragilidade que aumenta a exposição ao risco. A vulnerabilidade é algo que é mais estrutural e que pode levar à ocorrência de exclusão social. E também eu incrementei aqui a violação de direitos, que é algo que ocorre quando os direitos das pessoas já foram desrespeitados, né? Por omissão ou por ação que desrespeite os direitos das pessoas. E aí trouxe aqui uma frasezinha para a gente poder, para que vocês possam aí memorizar isso e nunca mais esquecer, né? Vulnerabilidade é o solo frágil, risco é uma tempestade possível e violação é uma tempestade que já caiu, atingiu, feriu e gerou estragos. Então, para a gente compreender essa diferença desses conceitos, que muitas das vezes são utilizados como se fossem a mesma coisa, como se fosse uma única só definição, e não é. E aí, abaixo dessa aula também, você vai encontrar um pequeno guia, né, de uma forma que pudesse trazer isso de uma forma mais prática para vocês. O objetivo não é sanar todos os questionamentos, todas as possibilidades de pesquisa de vocês, mas é apenas para ilustrar um pouco mais e tornar um pouco mais prático, um pouco mais palpável a compreensão destes conceitos. Então, pensando aí o eixo de vigilância de risco e vulnerabilidades, ela vai fazer essa identificação no território, para especificar quais são esses fatores e quais são esses grupos afetados. Então, o que a gente tem no território? A gente tem trabalho infantil, a gente tem drogadição, a gente tem gravidez na adolescência, a gente tem desemprego, criança, é adolescente, é idoso. Então, ela vai fazer essa identificação. E quantificar a população afetada permite estimar qual que é a demanda que o município tem, qual que é a demanda que esses territórios também têm, para gerar o quê? Serviços, benefícios, programas, projetos que vão então prover essa proteção para aquilo que está descoberto, que está desprotegido. E quantificar isso, a gente pode pensar assim, mas é um desafio, como que a gente vai saber isso? É um desafio, mas que deve ser enfrentado. E sem nenhuma estimativa, não tem como verificar se a oferta está adequada ou não, né? E hoje já existem diversos sistemas que podem ajudar, diversas formas, inclusive o que nós mencionamos na aula anterior, como a buscativa, as diversas estratégias de buscativa. Então, o trabalho de buscativa, tanto da proteção básica quanto da proteção especial, por meio do serviço de abordagem, devem estar muito conectados com a vigilância para ter esse mapeamento, essa visão da realidade territorial. E a vigilância sobre os padrões dos serviços, ela vai também produzir e sistematizar informações referentes a essas ofertas dos serviços. Contribuir para quê, né? Para contribuir com o aprimoramento da qualidade dos mesmos e uma adequação ao perfil das demandas do território. E com isso, a gente vai chamar, né, essas duas ações compõem aí o monitoramento dos SUAS. E para que isso aconteça, né, a vigilância ela deve desenvolver essas estratégias de coletar informações. E aqui, gente, é importante mencionar que toda vez que o técnico faz um registro, ele capta uma informação e ele registra isso, é um dado importante
que vai ali poder compor esse processo de mapeamento da vigilância. Então, na aula anterior a gente falou da importância de treinar o olhar da equipe e de sistematizar as informações. Isso tem total relação com a vigilância. E alguns dos dados que podem ser coletados aí, né? A quantidade e perfil dos recursos humanos, o tipo e o volume dos serviços prestados, a observância dos procedimentos que são essenciais ali ao serviço, o perfil dos usuários atendidos, quem são, qual que é a idade desse público, qual que é a cor, qual que é o ciclo de vida, se tem dependência, se não tem, se tem deficiência, se não tem, se trabalha, se não trabalha, qual que é o nível de instrução. Então vai entender também esse perfil aí para enxergar as pessoas para além dos números também. Quais que são as condições de acesso ao serviço, a infraestrutura dos equipamentos e os materiais. Então vai pensar tudo isso. E é importante a gente aqui então entender que a vigilância e as unidades de assistência social, elas se retroalimentam. Por quê? A vigilância, as unidades vão produzir informações que a vigilância vai tratar, vai analisar e vai devolver isso também para a unidade, para ela qualificar a sua prática, para novamente produzir informações, e assim a gente tem, né, esse ciclo aí. E para a gente pensar essa qualificação desse monitoramento no SUAS, a gente tem que ampliar cada vez mais a nossa capacidade de análise, de cruzar os dados, de cruzar as informações, de observar o que de fato está acontecendo ali, as implicações que isso gera. E aí uma boa forma de fazer isso é por meio de reuniões para disseminar e problematizar esses resultados, né, das análises e gerar apropriação e aplicação desse conhecimento que foi produzido. E se você pensar assim, se você estiver pensando assim, André, no meu município não tem, ou tem esse setor, mas não funciona, então você, enquanto coordenadora, também tem essa função de organizar, de sistematizar essas informações que estão sobre a sua gerência, e a partir disso você pode discutir com a equipe para que juntas vocês façam um planejamento mais assertivo. E hoje em dia, o Censo SUAS, o RMA, né, alguns sistemas do governo já são formas de coletar e padronizar essas informações, né? O CAD-SUAS, que também faz esse cadastro, mas em nível local podem ser definidas outras informações, devendo dar atenção aí para não sobrecarregar a equipe. Então você, enquanto coordenadora, também pode entender que é necessário registrar outras informações além do que está pedindo lá no RMA, além do que pede no Censo SUAS, mas deve ter o cuidado de não sobrecarregar a equipe, de não gerar retrabalho, né? E isso deve ser feito de forma participativa e não uma imposição. Conversar com a equipe sobre a importância dessas informações, daquilo que é registrado, daquilo que é quantificado e também qualificado para execução das ações posteriores. A vigilância socioassistencial, ela vai ter também uma forte relação com a proatividade. A gente precisa pensar qual é esse modelo de atenção que a gente oferta no SUAS. É um modelo que está ali enxugando gelo a vida inteira e vai continuar assim? Ou a gente vai passar a ser proativo? A vigilância é que vai nos auxiliar nesse processo, para que a gente consiga, de fato, executar o caráter preventivo que a política tem e evitar o agravamento dos danos. Evitar também a reincidência das situações de violação de direitos. Tudo isso vai ser possível se a gente tiver uma vigilância bem estruturada, bem qualificada, né? Isso também vai contribuir para que a gente consiga. E a vigilância, ela vai permitir também essa comparação entre os territórios, entender o que o território tem de diferente do outro, porque não necessariamente os territórios precisam das mesmas ofertas, precisam das mesmas atividades dentro do serviço. A vigilância vai ajudar num determinado CRAS precisa de X tipos de oficina, em outro vai precisar de outros tipos, né? Então, ter esse olhar atento mesmo. Compreender que esse território,
é um território que é vivo, é um território vivido, é um território que é usado, que é colorido e precisa então compreender essas nuances para fazer um planejamento que seja adequado. E quando a gente pensa nisso, né, a gestão, os serviços, os benefícios e o território, ele não podem ser ilhas isoladas entre si, né? Eles têm que convergir, têm que estar juntos para atingir o nosso objetivo final, que é a garantia de direitos, que é a melhoria da qualidade de vida das pessoas. A gestão, ela é ali a responsável total, né, pela gestão da assistência social, pela oferta da assistência social no município. E a vigilância socioassistencial, junto com as unidades, vai ter ali uma relação horizontal, que vão ali nesse processo, como eu disse, se retroalimentando para que a gente tenha a qualificação da assistência social. E aqui uma frase, né, que eu achei assim importantíssima. Os operadores da política, que são os técnicos e os gestores, têm a responsabilidade de materializar no cotidiano a proteção social como direito de cidadania. E agora, para que vocês conheçam aí as macroações da vigilância socioassistencial, que são 6, de acordo, né, com o caderno de orientações, que tem a ver com a organização, a estruturação e a padronização de informações, o gerenciamento e a consulta de sistemas, a elaboração de diagnósticos e estudos, o monitoramento e a avaliação, o planejamento e a organização de ações de busca ativa, a notificação de violências e violações. Então, essas são as principais ações da vigilância socioassistencial, que esse setor de vigilância socioassistencial deve desempenhar no município. Porém, essas macroações a gente pode levar em consideração que elas também têm muito a ver com o trabalho da coordenação. Por quê? Ali em loco, quem vai cuidar da organização, da estruturação e da padronização de informações é você, coordenadora, né? Quem vai gerenciar ali e consultar também o sistema local, os prontuários, para ver se está realmente bem registrado, se as informações estão corretas, é você, né? A coordenadora, ela vai contribuir também para a elaboração do diagnóstico, para os estudos, para o monitoramento e avaliação de cada ação que acontece na unidade, né? As ações de busca ativa, também a coordenação vai participar desse planejamento, ainda que precise ser pensado em conjunto com a gestão. A coordenação também vai definir isso, vai planejar isso em conjunto com a gestão, em conjunto com a equipe. E cuidar também desse processo de notificação e também dos encaminhamentos em relação às violências e às violações de direitos. E aí, eu trago para vocês aí também alguns exemplos de sistemas que podem ser utilizados para consultar, para quando você vai pensar um projeto, quando você vai pensar, se você tiver que contribuir com esse diagnóstico, né? Aí são alguns sistemas como o CECAD, o Observatório do Cadastro Único, para que vocês possam aí utilizar essas informações, esses dados, né? E a coordenação, ela deve então manter um diálogo cotidiano com o setor de vigilância socioassistencial, caso ele exista no município. Se o município não tem esse setor, a coordenação ela deve defender e promover essa ideia junto à gestão. E por isso eu quis trazer essa aula com tanta informação para vocês, para que vocês possam aí se apropriar dessas informações e discutir com o gestor, com a gestora, olha como que é importante, porque a vigilância vai permitir isso, vai permitir aquilo outro, né? Vai permitir a gente pensar se as ações estão realmente verdadeiras. E outra coisa, o município, né, a gestão, ele tem que afiançar a vigilância, então tem uma previsão legal aí que você não está atendendo. Então tem diversas possibilidades aí de vocês conversarem. E a coordenação, ela precisa se apropriar de suas atribuições para que ela possa colaborar verdadeiramente com a vigilância socioassistencial. E lembrar sempre, né, que é um objetivo do SUAS, então vai sim perpassar o seu trabalho. E por meio disso, dessa ação articulada da coordenação e com a vigilância,
a gente vai ter esse território mais protegido, esse território com mais qualidade de vida, que é o que a gente deseja, o que a gente quer para os usuários. E a vigilância socioassistencial, então, é algo que é extremamente importante, que é algo que é necessário para que a gente tenha, de fato, a garantia de direitos. E você, enquanto coordenadora, pode e deve contribuir com isso, dialogar com a equipe sobre isso, explicar para a equipe a importância dela em relação a essas informações e a importância da busca ativa como uma ação ali de vigilância, né? Então, espero que você tenha gostado dessa aula. Se ainda ficou alguma dúvida, é só você deixar aqui o seu comentário. E lembre-se que pergunta boa é pergunta feita. E na próxima aula a gente vai para as estratégias concretas de como então colocar a gestão territorial em prática. Vamos lá?